Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 6. Está aí entre o verso 1 e o verso 9, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Lá diz que Jesus ele atravessou um grande lago chamado Lago da Galileia, que também era conhecido como Lago de Tiberíades. E uma grande multidão que havia presenciado os milagres que Jesus havia feito, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo aqueles milagres que era peculiar ao ministério do Senhor Jesus. Essa multidão seguiu o Senhor, né? Quando Jesus chega do outro lado, ele vai para o monte com seus discípulos, ele se senta ali. Aquele era um momento especial, porque estava perto ali a Páscoa, que era a festa principal do povo judeu, que estava pertinho de se realizar. E Jesus olha aquela grande multidão que estava chegando perto dele e perguntou para Filipe, que estava perto dele, o seguinte: onde nós vamos comprar comida para toda esta gente? Provavelmente haviam ali 5.000 pessoas, só de homens, né? Se fosse contar mulheres e crianças, dava muito mais, né? E Jesus fez aquela pergunta, mas ele sabia o que ele ia fazer. Mas ele queria saber qual era a resposta de Filipe. E aí Filipe responde, ele diz: Senhor, nós precisaríamos de mais ou menos umas 200 moedas de prata para que cada um pudesse receber um pouco de pão, né? E aquela foi a primeira solução apresentada. A segunda veio de um outro discípulo que é muito pouco conhecido, que é o irmão de Pedro, André. E ele disse: olha, tem um menino aqui, um rapaz, um adolescente, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Irmãos, quantas lições nós temos aqui, né? Todos nós estamos diante de vários dilemas sociais, dilemas políticos, dilemas religiosos. Todos nós nos deparamos com a necessidade alheia, mas são bem poucos aqueles que perguntam o que podem fazer para resolver. Jesus, ele sabia que uma grande multidão o seguia, uma multidão carente, uma multidão doente, uma multidão com fome, uma multidão sem uma orientação, sem um pastor, sem ninguém que apontasse para elas o caminho. E aquela multidão viu em Jesus uma resposta às suas necessidades. Ele chega num determinado lugar, num dos montes que ele costumava ir, se assenta e vê. E essa é uma grande importância para nós. Jesus estava no ponto mais alto e ele conseguia enxergar tudo que estava abaixo. E essa é a posição onde Deus se encontra. Ele está no lugar mais alto e ele consegue ver tudo o que está abaixo. Mas ele também me chama. Ele chama a igreja, ele chama você para estar nessa mesma posição, para enxergar aqueles que estão abaixo, para saber o que de fato eles precisam. Há pessoas que, apesar da sua boa posição, elas não querem olhar para baixo. Elas não querem olhar a necessidade do próximo. Elas não querem se enxergar como solução. Elas estão sempre querendo ser alvos, né, daquilo que podem receber e não daquilo que podem doar, que podem dar. Jesus leva os discípulos para aquele alto monte para que eles pudessem olhar para a necessidade daquela multidão. Onde Deus tem te colocado? Será que na sua vida espiritual você está nesse monte?
Será que nesse momento de grande turbulência e tribulação, você consegue olhar as coisas do alto? Você tem que identificar, em primeiro lugar, se você está num monte com Jesus, para poder enxergar o que as pessoas precisam e até mesmo o que você precisa. E aí, ele faz um teste, né? Ele faz uma pergunta: onde vamos comprar comida para toda esta gente? É interessante que a pergunta ela não é feita diretamente a Filipe, ele pergunta a todos. Mas Filipe tinha uma resposta que é a resposta de quase todo mundo. Nós não temos dinheiro para suprir isso. Ou seja, mesmo numa pessoa que seguia Cristo, que acompanhava Cristo, que andava com Cristo, tinha uma visão muito terrena do que era suprir a necessidade do outro. E às vezes nós temos uma visão muito terrena daquilo que requer uma ação espiritual e sobrenatural de Deus. Então você fica pensando que você vai precisar para resolver o seu problema de 200 mil reais, de 300 mil reais, de 50 mil reais, sei lá qual for a quantia. Às vezes nós deixamos de ajudar os outros porque achamos que não temos o suficiente para fazer nada em prol do próximo. A primeira resposta que Jesus recebe é uma resposta extremamente materialista. Precisamos de pelo menos de 200 moedas de prata. E aí aparece um outro, André, que ele tem uma descoberta ali, ele descobre um rapaz, um adolescentezinho, que estava com seu farnel ali, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e ele leva aquele garoto, o garoto se manifestou desejoso de compartilhar o que ele tinha, mas Filipe não tinha 200 moedas de prata. André tinha um jovem disposto a compartilhar o que ele tinha para poder abençoar aquelas pessoas. Aquele jovem, ele poderia ter dito: eu não vou nem me manifestar, porque o que eu tenho aqui não vai dar para essa multidão. Mas quando nós estamos no monte com Deus, o pouco se transforma em muito. Mas a primeira atitude não é nem pensar no pouco, é de querer compartilhar o pouco que tem, ainda que abrindo mão de si mesmo, para ser bênção na vida de uma multidão que aquele jovem nem conhecia. Você está disposto a compartilhar o que você tem para abençoar pessoas que você nem conhece? Você está disposto a compartilhar? Eu não estou me referindo apenas financeiramente, mas a compartilhar a coisa principal que nós temos, que é a verdade em Jesus Cristo. Será que você tem falado para o seu vizinho, para a sua família, para o seu amigo, para o seu irmão, até mesmo para estranhos? Ou será que você está dizendo: não é hora, não, há um perigo muito grande e para que pudesse haver um contato teria que se ter muitos gastos, muitos riscos, muitos perigos? Estar no monte muitas vezes não significa plenitude de espiritualidade. Aqueles homens estavam no monte, mas a primeira solução foi um material. A de André também foi, porque levou os alimentos, mas daquele jovem foi o desejo que ele teve de compartilhar o que tinha. E aquele pouco, nas mãos do Senhor, seria suficiente. Eu me lembro que quando Deus chama Moisés para ser um libertador no Egito, ele pergunta: o que é que tu tens nas mãos? Ele diz: uma vara, pois com aquela vara Deus usou
Moisés para fazer vários sinais no Egito. Quando Davi se dispõe a enfrentar um gigante muito maior do que ele tinha na mão uma tiradeira, ou contextualizando, um estilingue e uma pedra, uma única pedra da qual ele não poderia errar. E uma única pedra nas mãos de Deus teve a direção certa. O que é que você tem nas mãos? Uma pedrinha, 5 pães e 2 peixinhos. O pouco na mão de Deus é muito. É muito. André perguntou, mas o que é isso para tanta gente? Quando no nosso coração há uma brecha de dúvida, nós não conseguimos enxergar os milagres de Deus. Quando no nosso coração nós achamos que a nossa fé não é suficiente, nós não enxergamos o milagre de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. É melhor uma fé pequena do que fé nenhuma, porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou que uma fé pequena pode fazer transportar montes. Use sua fé, pequena ou grande, mas que haja no seu coração o desejo de ser solução e não peso. Pense espiritualmente, pense com Cristo, pense no monte, pense com Ele do alto, olhe do alto e veja as coisas, porque elas se solucionam espiritualmente. E é dessa forma que eu e você vamos passar por essa situação. Eu não posso pensar na quantidade de respiradores, na quantidade de máscara, na quantidade de leito, na quantidade de remédio. Olha, a minha e a sua vida está nas mãos de Deus. O pouco que temos será suficiente para Deus realizar um grande milagre na vida da igreja, na vida do Brasil, na vida do mundo, na vida da sua família, na sua vida, na minha vida e na vida de todo aquele que crê sem duvidar. Que Deus te abençoe e que você tenha essa disposição de querer ter um coração que pela fé compartilha o pouco que tem, para que na mão do grande Deus cubra muita, mas muita necessidade de todos. Em nome de Jesus. Amém.